Voltamos aqui no Além da Notícia. Gente, o programa está fantástico. Eu tenho certeza que você de casa também está gostando. E nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, lá do Ceará, meu vizinho, porque eu sou do Piauí, viu, senador? E vamos lá. Gente, olha, as perguntas já estão aqui. Obrigado a tanta gente que está se comunicando conosco. Eu já quero aqui cumprimentar o Paulo, ele é de Araucária, lá no Paraná. E aí ele já pergunta aqui, senador, qual o impacto da não é nem ele colocou aprovação, mas a não ida do COAF, não permanência com o Sérgio Moro, imagino que é isso, né? A não permanência do COAF junto ao Ministério da Justiça. Eu acho que vai perder um pouco o foco, né? Vai perder um pouco o foco porque o ministro Paulo Guedes, o foco dele é outro, é no impulsionamento da economia, na geração de emprego, trazer investimentos, né? Então o ministro Sérgio Moro está muito focado no combate à corrupção, né? Em descobrir o que é que está por trás do crime organizado. Então, eu acho que a gente perde um pouco. Mas eu estou muito otimista que nós vamos conseguir, na semana que vem, com a graça de Deus, mostrar que o Senado não vai se curvar à Câmara dos Deputados. Com a ajuda do povo brasileiro, nós vamos vencer essa batalha do COAF e deixar com o Ministério da Justiça, com o juiz Sérgio Moro. Eu vejo que o senhor relata bastante essa importância das pessoas nas redes sociais. Sim. E o senhor também tem um trabalho belíssimo. Eu vejo a sua prestação de contas no Facebook, belíssima. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Senador, nós temos aqui, olha, a seguinte pergunta. Meu nome é Marcelo, sou engenheiro. Como o senhor enxerga os meios para viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura em ferrovias e hidrovias? Está perguntando, e a propósito, no encontro com a bancada do Nordeste e o presidente ontem, foi falar da Transnordestina também, não é? Foi. Mas, vamos lá, ferrovias e hidrovias. Olha, é fundamental, né, para que o país ele tenha outras alternativas de investimento, que possa a sua produção poder ter um fluxo mais rápido. O Brasil é um país continental, com muitas possibilidades, riquíssimo. O Brasil não é rico. O Brasil é riquíssimo. E desperdiçamos tantas riquezas pela falta de transportes ferroviários e hidroviários. Pela falta de transportes ferroviários. Então, agora, o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de dificuldade de orçamento, né? A gente não pode exigir que seja investido, porque, olha, foi desviado muito dinheiro do nosso país, né? Para você ver como o Brasil é riquíssimo. Com tudo isso que aconteceu, bilhões e bilhões e bilhões que já foram provados desviados do Brasil, o Brasil ainda está em pé e está conseguindo, de alguma forma, se sustentar. Então, mas eu acredito que esses ministros que estão nessa área, hoje, inclusive, nós conversamos com o ministro das Minas e Energia, né, o Bento Albuquerque, tivemos uma audiência pública sobre as barragens com ele. Então, a gente vê que são pessoas preparadas, pessoas que estão trabalhando de um planejamento de vanguarda. Eu acredito e torço e vou apoiar no que puder para que o Brasil possa fazer investimentos assim que possível nessa área de infraestrutura. Alguém já me perguntou uma coisa e eu falei, olha, não sei o quanto, mas me disseram o seguinte, esse governo está realizando tantos atos, os ministros e os ministérios, coisas boas pelo país e não se ouve falar. Se ouve apenas polêmicas, declarações que são dadas. É verdade que tem muita coisa boa acontecendo e a gente não está sabendo? Existe uma má vontade de alguns setores, né? Existe alguma má vontade, é um governo conservador, né? Então, geralmente os conservadores são tratados diferentemente. Então existe na grande mídia brasileira, existe uma certa rejeição a algumas pautas como essa que eu coloquei, aborto, droga, né? Então isso já causa um mal-estar, mas eu acredito que tem uma coisa que eu digo, a verdade sempre triunfa, né? O bem sempre vence. Então, é um processo e eu acredito que se o governo mantiver uma serenidade, falar menos também, porque tem cometido alguns equívocos, né, em sua comunicação. Na sua comunicação, eu acho que todo mundo percebe isso. Me parece que está faltando um pouco de assessoria também, né? A campanha já acabou, gente. Uhum. Agora é hora de unir. Hoje eu vi uma declaração bonita lá na CDH, um deputado federal, que é do PSL, se juntou para aprovar uma lei importante para as mulheres, da Maria da Penha, que inclusive é cearense, né, um avanço, se juntou com uma deputada do PT, deixaram as diferenças de lado, construíram e rapidamente, em prazo recorde,
Já está votando no Senado, foi votado hoje na Comissão de Direitos Humanos. Então, é diálogo. A gente precisamos conviver em paz. Então, nós temos divergência em alguns pontos, mas o que for bom para o Brasil, a gente tem que votar. Então, eu acho que essa maturidade, ela, a cada dia, eu espero que chegue mais rápido no Congresso Nacional. Parabéns por ser um defensor da vida, senador, e de uma religiosidade acima de tudo. E me responda, por favor, pergunta novamente sobre o COAF, o senhor já respondeu. Então, eu vou aproveitar aqui esse cumprimento e vou perguntar para o senhor. O senhor defendia em sua campanha a redução do número de deputados, de senadores, do fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância. Continua? Total. E todos os dias a gente procura conversar com os colegas, agilizar os processos, porque já tem PEC sobre esse assunto, já tem projeto de lei. Por exemplo, para que você ter 513 deputados federais? Para quê? Se você sabia que lá tem 300 cadeiras apenas no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, né? São os 300. Então, 513, bastaria 300, já daria uma ótima representatividade. Para que ter 3 senadores por estado? Né? Basta 2. Então, são enxugamentos que eu acho que não vai causar nenhum... Você sabe quanto é que gasta o Senado Federal? Não. 4,5 bi, não é mi, 4,5 bilhões de reais por ano. É um absurdo o custo do Senado, extremamente pesado. A quantidade de assessores que tem um senador, você pode contratar até 51 assessores. Para que isso? Você acha que não precisa? Não! Nós estamos com um gabinete participando de 7 comissões, nós temos menos de que 17 funcionários. Então, a gente está fazendo um trabalho, não precisa daquelas verbas todas que se tem. Carro com motorista, para que isso? Hoje tem Uber, hoje tem táxi. Você pode ter um carro, o salário do senador é bom. Ele pode alugar um carro ou pode comprar um carro. Para que ter um carro oficial? Né? Então, eu acho que a gente precisa dar passos. Né? Tem países que estão mais avançados ali, na Suécia, que você vê que o cara vai de metrô, que não tem assessor praticamente. Então, eu acho que a gente tem que caminhar para essa realidade. Rapidamente, porque eu tenho um monte de perguntas. O senhor acha que um número bom de deputados seria quantos? Senadores quantos? 300 senadores e 54... 300 deputados e 54 senadores. Daria conta do recado. Muito bem, vamos aqui. A Marta é de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ela quer saber a opinião do senhor sobre as manifestações do próximo dia 26. O que o senhor pensa? Eu acredito que manifestações são sempre bem-vindas. É a expressão popular, a liberdade de expressão do brasileiro. Ele tem que mostrar. Né? Eu só acho que eles devem incluir na pauta também a CPI da Lava Toga, a CPI dos tribunais superiores, porque nós estamos vivendo uma crise moral que, para mim, é a mãe de todas as crises. Mãe da crise econômica, mãe da crise social, com 13 milhões de desempregados, que é uma vergonha, o Brasil está com 13 milhões de pessoas desempregadas, e mãe da crise política, é a crise moral. E o Supremo Tribunal Federal está com denúncias robustas de alguns ministros. O senhor é a favor da CPI da Lava Toga? Claro! O senhor assinou lá, então? Assinei. Faltam quantas assinaturas para que saia essa 29 CPI? assinaram. 29 senadores. Bastava 27. 29 assinaram. Mas depende do presidente do Senado de colocar... Ele pode fazer de ofício, mas ele resolveu colocar para a CCJ. Nós perdemos na CCJ, mas está no plenário... Não desistiram ainda? Não desistiu, está no plenário e vai ser pelo voto nominal. Vai ser pelo voto nominal. Quantos então, votos serão vai necessários? ficar claro. Olha, precisamos ter a maioria. Né? Então, a gente, 49, a gente... 40, não, 42, 41, 42 a gente resolve. Senador, mas vai precisar ter participação popular nisso aí. Rapidamente, a Patrícia de Londres, Inglaterra, pergunta, gostaria de saber a opinião do senhor, se o presidente Bolsonaro vai aguentar tanta pressão da oposição. Olha, eu espero que sim, eu oro para que sim. O Brasil não aguenta mais um processo de solução de continuidade. Eu acho que não é bacana. Eu estou otimista de que esses percalços no início realmente é falta de assessoria, né, comunicação falha, e que ele vai ajustar, vai conseguir colocar nos trilhos o Brasil. É isso que eu torço e que eu estou à disposição para ajudar, mesmo com a independência.
Última pergunta aqui, porque o tempo está se esgotando. É do Gustavo Macedo, da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Gostaria de saber do senador o que ele pensa sobre as mudanças na educação. Acho que é o contingenciamento da verba na educação, se ele acha que são medidas certas. Olha, eu particularmente, eu penso que o contingenciamento é necessário, mas na educação, eu particularmente sou contra, né? Eu sou contra porque é uma área que a gente precisa investir, primeira infância, universidades, tem que tirar a ideologia, isso é importante. Eu acho que o que está faltando na educação, sabe o que é? É valores humanos, é princípios, é caráter, formação de caráter. Né? E eu acho que esse é o grande diferencial. Eu fui numa escola... E o senhor entende que tem ideologia e politização lá dentro? Entendo, mas não é você cortando dinheiro que vai resolver. Eu acho que é com argumentos, é reestruturando, é mudando pessoas, colocando um alinhamento, vamos dizer, mais de vanguarda. Por exemplo, eu fui numa escola na Índia que está fazendo uma revolução mundial. Já existe mais de 100 escolas do Brasil, 100 países do mundo, inclusive no Brasil, que ela trabalha 5 valores: paz, verdade, amor, não violência e retidão. Então, as crianças, e vai até a universidade, elas não têm aquele espírito de competitividade, um querendo passar por cima do outro. Não, é cooperação. Vou dar um exemplo que eu sei que está terminando o tempo. Existe, como é que nós aprendemos? Todos nós, você que está nos assistindo. Tem 5 maçãs num cesto, um exercício de matemática. Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? 2, concorda? Uhum. Como é que é esse método? Tem 5 maçãs num cesto. Passou uma criança com fome na rua, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? O resultado matemático é o mesmo. Mas você colocou solidariedade, fraternidade, amor. É isso que a gente precisa para fazer a revolução, porque o brasileiro, naturalmente, ele já é espirituoso, solidário bondoso. E precisa de ter isso nos currículos. Muito bem, foi um prazer, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pelo presente da sua presença. O presente foi todo meu em estar essa noite com vocês. Gente, olha, quero agradecer ao senador Girão, mas agradeço a você também que esteve conosco até agora aqui no Além da Notícia. Entre nas nossas páginas, nas redes sociais. Este programa pode ser revisto agora, na hora que você quiser. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia. Amém.